Igreja Presbiteriana de Colégio em Casa, bom dia. Hoje, quarta-feira, dia 17 de junho de 2020. Nos 2 últimos dias, foi possível você identificar que a palavra de Deus é a única arma que você tem para vencer as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 12. Uma vida longe do pecado é uma busca por uma vida de santidade. Conhecer, obedecer e confiar em Deus dará a você todas as condições para viver uma vida semelhante a Jesus. Como disse o apóstolo Paulo, sigam o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 1. A luta e a vitória de Jesus no deserto, os 10 mandamentos e a leitura extra da carta de Tiago já seriam suficientes para você crescer diariamente em santidade, quando colocado em prática. Você deve se lembrar que é o treinamento espiritual que o torna mais semelhante a Cristo todos os dias. E o Espírito Santo vai acrescentando orientação do caminho que você deve prosseguir. Antes da leitura do texto de hoje, quero orar por você. Maravilhoso e bom Deus, ajude a tua ovelha a se fortalecer com a tua palavra. E se ele está de pé, seguindo os teus ensinos e mandamentos, continue a fortalecer a sua fé para viver uma vida de santidade, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Vamos à leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 27 a 30. O sermão do monte de Jesus sobre o adultério. Diz assim a palavra de Jesus: Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Mas eu lhes digo: quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Portanto, se o seu olho direito faz com que você peque, arranque-o e jogue-o fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ser atirado no inferno. Se a sua mão direita faz com que você peque, corte-a e jogue-a fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Você já deve ter ouvido essas frases. Olhar não é pecado.
olhar não tira pedaço. E talvez outras frases para justificar ou se defender do que é indefensável. Nesta passagem, Jesus está falando sobre o olhar do desejo sexual do homem sem um compromisso sério entre o homem e a mulher, que são casados e abençoados por Deus pelo casamento. Esse olhar implica satisfazer seus desejos imorais e ver a mulher apenas como objeto de seu prazer. Jesus convida aos que desejam ser seus discípulos a olhar o seu próximo do reino de Deus. James Bryan Smith, em seu livro A Maravilhosa e Boa Vida, ele diz que, no reino de Deus, somos transformados em uma nova espécie de pessoa, com base em uma nova identidade, como alguém habitado por Cristo. Esse tipo de ser humano desenvolve um caráter interior não dominado pelo desejo sexual. O seu olhar deve ver as pessoas como Jesus as vê, com valor e respeito ao próximo. Você que leu o capítulo 2 da carta de Tiago ontem e hoje vai ler o capítulo 3, aprendeu algumas lições preciosas que contribuem para continuar firme na caminhada em busca da santidade e cada vez mais longe do pecado. A primeira lição é que nunca trate as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. E a segunda lição, viva como uma pessoa que será julgada pela lei que lhe dá a liberdade. Se você ainda não leu o capítulo 2 da carta de Tiago, não deixe de fazer esta leitura. Todas as pessoas foram criadas à imagem e à semelhança de Deus. Nada que este mundo valoriza ou oferece pode tornar você melhor ou pior do que alguém. Todos foram criados para a glória de Deus. Com certeza você já leu a armadura do cristão em Efésios 6, 10, até o verso de número 18, que diz o seguinte: preste muita atenção e depois leia vagarosamente em espírito de oração. Diz assim a palavra de Deus. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhe dá. Assim, quando chegar o dia
de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados. Use a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus, como a espada que é o Espírito Santo lhes dá. Faça tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Ore sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Veja você que estamos em um campo de batalha. E o vencedor é aquele que confia em Deus e na força da sua palavra. Como diz a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versos de 8 a 11. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que o mundo inteiro, os seus irmãos na fé, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Busque, viva e pratique uma vida longe do pecado. A cada dia, para ser santo como Deus é santo. Amém. Para terminar o estudo de hoje, faça essa oração. Pela graça de Deus, lutarei contra o pecado dentro de mim, usando a palavra do Senhor como instrumento de defesa contra os ataques do diabo, contra a minha vida e minha família. Em nome de Jesus. Amém.